Boa noite, bem-vindo a mais uma série da insegurança à prosperidade. Em homenagem ao Outubro Rosa que começamos hoje, gente, como a maioria do nosso público é feminino, eu vim conscientizar vocês hoje, vestida a caráter, lembrando que todos os dias é dia de prestar atenção em nós e de nos cuidar. E cuidar da saúde também é cuidar das finanças. É isso mesmo que você ouviu. E como assim? Quando você se previne hoje de alguma doença, cuidando melhor da sua saúde, fazendo exames constantemente, você pode no futuro economizar financeiramente. O título do nosso tema de hoje é a insegurança financeira e como ela pode estar atrapalhando a sua vida. Você sente insegurança financeira, você tem dificuldade em controlar as suas finanças, você sabe o impacto que isso pode causar para você? Então fique até o final dessa live que você vai entender os pontos chaves para você desmistificar esse tema e dar mais um passo para sair da insegurança financeira de uma vez por todas. Já vimos nas aulas anteriores que quando falamos de finanças, não falamos só de investimentos, não falamos só de números, não falamos só de cálculos matemáticos, nós falamos de mentalidade. E a mentalidade financeira diferenciada é o que vai te transformar e vai mudar a sua realidade. Lógico que essas mudanças não acontecem da noite para o dia, existem vários passos a serem seguidos, várias crenças a serem desconstruídas e eu quero recapitular com vocês um pouquinho do que nós aprendemos até aqui. Na primeira live a gente falou sobre a importância de entender as suas finanças. Você sabe identificar qual é a sua real situação financeira? Esse é o primeiro passo. Uma vez que você identifica, você passa para o segundo passo, que é criar um orçamento e depois identificar as suas crenças limitantes. Uma vez que você identifica as suas crenças limitantes, você passa para o próximo nível, que é o nível de desconstruir as crenças limitantes. E hoje a gente vai entender como a insegurança financeira, qual é o custo que isso tem na sua vida e como a falta de controle financeiro pode impactar na sua vida. É isso mesmo, a insegurança financeira ela vai afetar a sua vida de várias formas diferentes. Durante essa live a gente vai entender como isso tem afetado a nossa vida, como nos proteger e nos blindar disso e como mudar a nossa mentalidade financeira para uma mentalidade de crescimento e transformar a nossa realidade. Eu sou Rosiane Sâncio, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu tenho experiência em finanças há mais de 16 anos em empresas privadas. Eu hoje atuo como gerente administrativo financeiro numa construtora aqui da região de Vila Velha. Eu sou casada, ainda não tenho filhos. Eu tenho especialização em finanças e especialização em gestão de pessoas pela FGV. Vocês podem estar se perguntando qual é a conexão. Não adianta você cuidar só de números quando a gente não cuida das pessoas. As pessoas é que movem toda a sociedade, seja ela no trabalho, seja ela na vida familiar, seja ela em qualquer situação. Quando falamos de finanças, as pessoas são as partes mais importantes, seja elas como pessoas físicas, sejam elas como pessoas como CNPJs, né? Como pessoas privadas. E a gente vai entender um pouco mais hoje sobre qual é o impacto da desorganização financeira na sua vida. Se você acha que sua vida está desorganizada financeiramente e quer entender um pouco mais sobre esse tema e quer entender como a insegurança financeira pode estar afetando a sua vida, fique nessa live que você vai começar a entender um pouco melhor sobre o impacto da insegurança financeira na sua vida. Quando você começa a controlar as suas finanças, você ganha clareza para onde o seu dinheiro está indo e elimina o estresse de viver no escuro. Hoje é dia 1º de outubro de 2024. Já terminamos mais um mês e já estamos
iniciando o quarto trimestre do ano de 2024, caminhando para o final. Você tem clareza exatamente das suas finanças? Você sabe exatamente para onde vai todo o seu dinheiro no final do mês? Ou você vive no escuro? Hoje é o dia de acender as luzes, hoje é o dia da iluminação chegar na sua vida. Você entender e ter clareza das suas finanças é o primeiro passo para você saber qual é o caminho que você vai trilhar. Você já chegou em casa depois de um horário planejado, muito à noite, com todas as luzes apagadas? Qual é a primeira coisa que você faz? Você acende a luz. Não porque você não sabe aonde estão os móveis, aonde estão os objetos, mas para você se localizar da melhor maneira possível. A clareza, ela traz para você uma vida sem estresse de viver no escuro. E quando falamos em finanças, sem estresse de viver no escuro em relação ao dinheiro. Pessoas que tomaram o controle das suas finanças conseguiram não só sair das dívidas, mas como também construir a sua reserva de emergência, ter mais tranquilidade, começar o seu primeiro investimento, construir a sua aposentadoria, sua previdência privada, pensar no seu futuro, dar mais qualidade de vida para a sua família, mudar a sua realidade atual e já pensar no próximo passo para mudar a realidade da sua família, para mudar a realidade da sua geração. Deixa nos comentários qual é a sua situação atual hoje. Você tem clareza exatamente das suas finanças? Qual é o valor que você recebe? Qual é o valor que você paga todo mês? Ou você ainda está no escuro financeiro? Qual etapa você está? Você ainda está na insegurança? Está no escuro financeiro? Ou você já conseguiu passar dessa parte, você já conseguiu sair das dívidas, você já conseguiu construir a sua reserva de emergência, está começando o seu primeiro investimento, já fez seu investimento, já pensa na aposentadoria, já tem um patrimônio? Deixa nos comentários qual é a sua situação atual para me entender um pouco mais sobre você. Enquanto isso, eu vou te explicar ainda mais como entender a sua situação financeira pode estar impactando na sua vida. E não só na sua vida financeira, mas na sua vida como um todo. Com controle financeiro, você toma decisões mais conscientes. Isso muda. Essa mudança no mindset é uma oportunidade para qualquer pessoa. Ao controlar o seu dinheiro, você deixa de ser refém das circunstâncias e ganha liberdade para escolher como viver a sua vida. Com o controle financeiro, você é capaz de organizar e planejar todos os seus próximos passos. Mesmo que eles precisam ser dados de formas mais devagar, você tem clareza de qual o caminho você precisa trilhar. Se hoje você reconhece que você tem dívidas, qual é o valor da dívida que você tem? Você tem esse valor claro e definido? Se você sabe, você pode fazer um plano de quitação de dívidas imediatamente. E a partir de então, você quitar a dívida menor primeiro, para você ter uma realização. Depois, a segunda dívida menor. E assim sucessivamente. Com os resultados que você vai alcançando, você vai conseguir chegar até a última dívida e ter a independência financeira que você precisa. Qual é o primeiro passo? Tem problemas com dívida? Você precisa fazer o diagnóstico da sua dívida. Qual é o valor total da sua dívida? Você precisa descobrir. E se essa dívida envolve juros, envolve banco, você precisa entender qual é o valor que você realmente vai precisar desembolsar. Existem acordos financeiros que você pode fazer com instituições bancárias. Se é empréstimo com familiares, você pode negociar de forma diferenciada. Então, você precisa ter o primeiro passo, é você ter o controle financeiro. Qual é esse controle? É você saber exatamente com clareza qual é a sua situação financeira. Então, você precisa saber e mapear o valor das suas dívidas, você precisa saber o valor das suas receitas, você precisa saber o valor das suas despesas e saber se as suas despesas são essenciais ou se as suas despesas não são essenciais. As despesas essenciais, elas são divididas em grandes grupos, que a gente pode separar como saúde,
alimentação, moradia, transporte e lazer e educação. Esqueci de uma. E nesses grandes grupos estão compostas nossas despesas essenciais, que eu preciso de ter um lugar para dormir, eu preciso de ter alimento, preciso de ter educação, preciso de ter saúde, preciso de ter lazer. Porque se você trabalha horas e horas durante a semana, o mais justo é você ter o reconhecimento do seu esforço com um momento de lazer com a sua família e com quem você ama. Então, o lazer é uma despesa essencial. Nós temos depois disso as despesas que chamamos de despesas com estilo de vida, que aí ela varia de cada pessoa. Tem gente que tem pets como estilo de vida, tem gente que gosta muito de sair para bares e outros restaurantes à noite, tem gente que o estilo de vida é corrida, então você gasta com tênis, blusinhas, top, com óculos, protetor solar, porque correr durante o dia sem protetor solar é prejudicial à pele. Então, as despesas com o estilo de vida, elas não são despesas essenciais, a não ser que você classifique como despesas de saúde, por exemplo, se o seu hobby é correr, se faz parte da sua vida e do seu propósito, que isso seja inserido como uma despesa essencial. Você precisa entender se existem muitas despesas não essenciais e ir mudando a sua mentalidade com o controle financeiro para você ter como construir e projetar todos os seus sonhos. Imagina fazer a viagem dos seus sonhos. Não sei se a viagem dos seus sonhos é ir a São Paulo, é ir para Portugal, é ir para Paris, é ir para Dubai. Se a viagem dos seus sonhos é conhecer Gramado, se a viagem dos seus sonhos é conhecer o Rio de Janeiro, se a viagem dos seus sonhos é ir para a Argentina, se é conhecer a neve, seja qual for. Imagina hoje você fazendo a viagem dos seus sonhos. Ah, mas o meu sonho não é fazer uma viagem, o meu sonho é comprar a minha casa própria, é não pagar aluguel, é não ter uma prestação, é comprar minha casa própria e quitar. Então, com o controle financeiro, você tem clareza de quais passos você precisa dar. Qual é o passo fundamental para você? Qual é a maneira fundamental de você caminhar? Como já vimos anteriormente, é na clareza financeira. Então, hoje, essa aula de hoje vai trazer para vocês como acender a luz da clareza financeira para que você consiga ver quais são os próximos passos. Com controle financeiro, as suas decisões são mais conscientes. E como que você pode fazer isso? O nosso cérebro é formado de neurônios e a cada vez que nós damos estímulos para eles, dependendo da forma que nós damos os estímulos, dependendo do tempo, da intensidade, da frequência, o nosso cérebro é capaz de criar novas conexões neurais. É isso mesmo, você tem o poder de transformar os seus hábitos ruins ou hábitos antigos que você não gosta mais em outros hábitos. Você pode substituir esses hábitos antigos. Você pode desconstruir hábitos antigos, como falamos de crenças limitantes na aula passada. Então, qual é a vantagem que você tem hoje? No partir do momento que você tem clareza das suas finanças, você vai dar o seu primeiro passo na transformação. E sim, é possível. O seu cérebro é capaz de criar novas conexões neurais. E se você começar a partir de hoje, a partir de 4 meses, você já vai conseguir ver mudanças. E a partir de hoje, para 4 meses, qual mês que dá? Dá o mês de janeiro de 2025. O mês de janeiro é o mês internacional da gente fazer planejamento financeiro, de querer mudar a vida. É o mês internacional de querer fazer dieta. É o mês internacional de falar que esse vai ser o meu ano e ninguém me para. E você? Você falou isso em 2024? Realmente este é o seu ano e ninguém te parou? Ou falta 3 meses para acabar o ano e a sua situação é a mesma de janeiro de 2024? Se a sua situação é a mesma ou não mudou muita coisa, a notícia boa é que ainda dá tempo de transformar. E o poder do ainda é suficiente para que seu ano de 2025 venha de maneira diferente. Um hábito que você começar a construir hoje, sendo repetido,
sendo constante, sendo transformado na frequência certa, na intensidade certa, você vai conseguir romper esse hábito ruim que você tem em relação às finanças ou em qualquer área da sua vida e entrar o ano de 2025 com hábitos novos. As suas sinapses neurais, elas podem ser reconstruídas nesse curto período de tempo, mas ele precisa de intensidade, repetição, repetição, repetição e ação. Com esses estímulos certos e conhecendo com clareza o que você precisa fazer, você tem a capacidade de, em apenas 4 meses, começar a mudar as suas sinapses neurais e começar a transformar a sua mentalidade, inclusive a mentalidade financeira. Entender que a insegurança financeira não se limita apenas a ficar sem dinheiro, mas também ao peso emocional, mental e até físico que a ausência de um bom planejamento financeiro pode trazer. A insegurança financeira pode afetar desde a qualidade de sono, relacionamento com as pessoas, as decisões importantes que você precisa tomar, como, por exemplo, mudar de emprego, mudar de casa, se casar. Como a insegurança financeira está limitando a sua vida, está envolvendo a sua vida na situação atual. Você realmente tem uma qualidade de vida completa? Ou você tem perdido o sono por causa de não conhecer as suas finanças? Porque mesmo que você tenha dívidas, uma vez que você conhece as suas finanças, você já sabe qual caminho você vai trilhar. E isso vai te tirar da insegurança financeira, porque você tem um plano de quitação de dívidas. Se você já conhece qual é o resultado no final do mês das suas despesas, das suas receitas para suas despesas, você sabe quanto sobra, então você vai buscar qual é o melhor investimento, qual é o melhor plano de aposentadoria para você, qual é a melhor forma de projetar o seu sonho. Será que é o momento ideal para você trocar de emprego? Você tem estabilidade financeira suficiente para dar um basta no emprego que está te adoecendo? E mudar a sua vida, assumir o controle da sua vida, se tornar um empreendedor ou mudar de empresa, de ter a chance de escolher a empresa onde você vai trabalhar. Então, entender que a insegurança financeira ela não se limita apenas a dinheiro. Quando você tem segurança financeira, você tem mais estabilidade para conseguir tomar decisões importantes na sua vida. Você tira um peso emocional das suas costas muito grande. Porque uma pessoa que está com dificuldades financeiras ou que não tem segurança financeira suficiente para trocar de emprego ou para tomar um passo num casamento que gostaria muito de fazer, não é uma pessoa que está 100% completa. Existe um peso emocional muito grande quando a gente não está completo, da parte emocional, da parte mental e até da parte física, porque quando a nossa mente está doente, nosso corpo também fica doente. Então, entender que a insegurança financeira pode estar atrapalhando outras áreas da sua vida é um passo importante para você tomar a decisão de acender a luz hoje das suas finanças, de sair do escuro financeiro e entender quais são os próximos passos que você precisa dar. Qual é o valor da sua dívida? Você precisa identificar isso hoje. Eu não tenho dívidas, graças a Deus. Qual é o valor que sobra tirando as suas receitas e as suas despesas? Quanto sobra no final do mês? Você sabe quanto sobra? Então, qual é a melhor forma de investimento? Não sobra nada? Será que existem despesas não essenciais levando o seu dinheiro para o ralo sem você saber? Se você já sabe quanto sobra no final do mês, você já investe, será que esses investimentos são os melhores, têm os melhores rendimentos? Ou existem alguns outros produtos no mercado que tenham rendimentos melhores, que vão te trazer mais conforto, que vão fazer a composição dos juros trabalhar a seu favor, que vai fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme? Se você já tem confiança nos seus investimentos, o próximo passo é então construir o seu patrimônio. Quando a gente entende que a insegurança financeira afeta todas as áreas de nossa vida, a gente entende que
cada passo ele precisa ser comemorado e ele precisa ser seguido. Se você tem dívidas hoje, não adianta você querer fazer os investimentos. Você precisa quitar as suas dívidas. Você precisa honrar com os compromissos que você fez, para você não criar uma bola de neve e um ciclo constante de endividamento. Você precisa seguir as etapas. Identificar a sua realidade financeira. Identificou dívidas? Quitar as dívidas. Quitou as dívidas? Construir uma reserva de emergência. Construiu a reserva de emergência? Investimentos, previdência privada, construção de patrimônio, compra de imóvel, de veículo, realização de sonhos, aumentar a família, ter filhos. Não tem limites para os seus sonhos e para os seus planejamentos quando você tem clareza, quando você deixa a insegurança financeira de lado e começa a entender a sua realidade financeira com a clareza necessária. E por que eu falo isso? A área financeira é considerada uma das 5 principais áreas da nossa vida. Na nossa vida nós temos várias áreas, obviamente não estão todas aqui. As 5 principais são a conjugal, é o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu companheiro, a relação com seus filhos, a relação com as pessoas à sua volta, a relação social, a relação profissional e a relação financeira. É uma das principais 5 áreas da sua vida. E quando você tira essa área financeira de equilíbrio, todas as outras começam a se desequilibrar também. Imagina um casal que briga constantemente por causa de dívidas, que se vê numa situação que não consegue colocar os filhos na melhor escola, não conseguem frequentar o ambiente social que gostariam, não conseguem largar um emprego ruim, que causam problemas emocionais, não conseguem crescer na carreira profissional porque a mente está o tempo todo pensando nos problemas financeiros, mesmo que você não tenha dívidas. Você pode ter alguns empecilhos financeiros que estejam te impedindo de prosperar. Não é só dívida que atrapalha. Você pode estar investindo seu dinheiro mal. Será que você faz títulos de capitalização, onde as taxas de administração são altíssimas e os rendimentos são 0? Se você colocar na ponta do lápis, você está deixando seu dinheiro parado, com uma proposta de rentabilidade para você, com uma proposta de um prêmio muitas vezes, e que não tem rendimento. Será que você deixa seu dinheiro na poupança? Ou será que você está investindo da melhor forma? Existem várias formas de a vida financeira estar desequilibrada. Dívidas é uma delas, estar investindo de forma incorreta é uma delas. Você não entender qual é o seu gargalo financeiro, você está realmente usando todas as suas despesas de forma essencial ou tem muita despesa de estilo de vida, as despesas não essenciais, levando o seu dinheiro embora sem mesmo você saber para onde que ele está indo. Você fez o exercício de pegar a última fatura do seu cartão de crédito e linha a linha ir anotando para onde foi o seu dinheiro? A gente até acha assim, gente, alguém roubou o meu cartão. Não, você está comprando demais, está comprando por impulso. Como você está desequilibrando a sua vida financeira? E se você não está desequilibrando a sua vida financeira, parabéns. Você é a maioria, você é a minoria das pessoas, desculpa, que gostariam de ter uma vida financeira equilibrada. Então você está no grupo seleto da sociedade brasileira que tem uma vida financeira equilibrada e você precisa buscar cada dia mais conhecimento e passar o seu conhecimento adiante, porque existem muitas pessoas hoje no nosso país com a situação financeira delicada. Recentemente saiu uma reportagem falando sobre apostas, pessoas estão perdendo casas, perdendo dinheiro, salário do mês, usando até mesmo Bolsa Família, que são projetos do governo feitos para ajudar pessoas de maior necessidade, que não têm condições muitas vezes de se suprir sozinho. E estão utilizando esses recursos
para fazer apostas, porque existem promessas de ganhos inimagináveis e rápidos. E isso é uma preocupação no nosso país. Então, se você está dentro do grupo que não está com desequilíbrio financeiro, você é um ser com completude que pode e deve ajudar as outras pessoas a chegarem nesse mesmo patamar. Continuando um pouco mais sobre as nossas considerações sobre a insegurança financeira, não é apenas sobre ser pobre ou rico. E também não se trata de uma fórmula mágica de enriquecimento, igual a gente falou. Não é uma mega sena, não é uma bet de apostas. Não é isso. Sair da insegurança financeira e acender a luz, trazer a clareza dos passos que você precisa dar para construir a sua jornada para a prosperidade, não vai vir num passe de mágica. Nós vimos lá atrás que nosso cérebro é capaz de desenvolver novas sinapses neurais. O que isso quer dizer? Que você é capaz de mudar velhos hábitos, hábitos gastadores, compulsivos, hábitos ruins, hábitos alimentares ruins, hábitos emocionais ruins e hábitos financeiros ruins. Mas isso não é de forma mágica. Existe um processo a ser seguido. Da mesma forma que esse processo foi construído, ele precisa ser desconstruído. Sair da insegurança financeira não é apenas sobre ter dinheiro no banco, mas é sobre ter controle e clareza das suas finanças, independente de quanto você ganha. Nós estamos falando de investimentos sofisticados, de finanças complexas, de debêntures, de ações, de opções de ações, de pregão da bolsa, a hora que abre, a hora que fecha, quais são os melhores ativos, qual foi o CEO que foi contratado. Estamos falando de investimentos simples, de investimentos saudáveis e que podem te levar a uma segurança maior. Porque a insegurança financeira, ela pode consumir a sua vida devagar, sem você perceber. São noites de sono mal dormida. É uma oportunidade de carreira que você foi chamado para trocar de emprego, mas não teve coragem de ir, porque você não conseguiu ter segurança. Se eu trocar de emprego hoje, for para uma nova empresa, será que eles vão me segurar pela experiência? Será que eles vão me mandar embora? É minha única fonte de renda. Eu não posso começar a estudar hoje porque eu não tenho uma segurança financeira. Então a insegurança financeira, ela vai minando a sua vida e aos poucos ela vai atrapalhando os outros aspectos da sua vida. E a gente precisa entender que a insegurança financeira, ela afeta sim a nossa vida como um todo. E por isso ela precisa de ser desconstruída. E no lugar da insegurança, nós vamos partir para a segurança e para a prosperidade. A nossa sequência de lives é da insegurança. Estou aqui, na insegurança. E vou fazer uma jornada até a prosperidade. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas existe uma jornada boa e gratificante de ser seguida, com o objetivo de chegar na sua melhor versão. Porque quando você está com a vida financeira equilibrada, você consegue ficar com a mente equilibrada, a sua vida profissional equilibrada, a sua vida conjugal equilibrada, consegue que seus filhos sejam criados de maneira melhor. Ao investir tempo e esforço para corrigir a sua insegurança financeira, você cria estabilidade. E isso traz a oportunidade de investimentos. Imagina hoje você ter o recurso necessário para você comprar a sua casa própria e sair do aluguel, de realizar o sonho, de fazer uma viagem, de levar a sua família para uma viagem, de não ter preocupações constantes com o futuro, com o amanhã e viver um presente melhor. Investir tempo e esforço para corrigir a insegurança financeira é investir no seu amanhã. Nós somos treinados para viver o hoje. Uma das frases que a gente escuta muito é: eu nem sei se vou estar vivo amanhã, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas sim, as chances de você estar vivo amanhã são muito maiores das chances de você não estar. E você precisa se preparar para isso.
Já imaginou viver muito tempo ser um problema? O dono do Copacabana Palace, o fundador, passou por isso. Ele se programou a viver até uma certa idade da sua vida. E o que aconteceu? Aconteceu o pior. Ele viveu mais e ele precisou de morar de favor no próprio hotel que ele criou e fundou, porque ele não tinha reserva financeira suficiente para se manter até o final da vida. Então, viver não pode ser um azar. Ele tem que ser programado. E hoje, a qualidade de vida que a gente tem, as condições de saúde que a gente tem, a tecnologia, os avanços científicos e tecnológicos vão nos proporcionar cada vez mais longevidade, cada vez mais bem-estar. Então, a terceira idade hoje já é considerada uma das melhores idades. Então, a gente precisa se programar para o amanhã não ser pesado, para o amanhã ter sido programado e para ele ser de forma leve e para o amanhã não roubar a sua vida de hoje. E você pode estar se perguntando: ai, cortou um pedacinho. Eu não tenho tempo para controlar as minhas finanças. Eu acordo cedo, eu trabalho, eu tenho filhos, eu não tenho filhos, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho 2 empregos para manter a minha renda. Eu não tenho tempo, eu não controlo as minhas finanças porque eu não tenho tempo. Mas quem diz que o controle financeiro ele precisa ser demorado? Existem ferramentas simples, aplicativos que se conectam com o banco, ou até mesmo um caderno, uma planilha, que exigem de você de 10 a 15 minutos por semana, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O controle financeiro ele não precisa ser demorado, ele precisa ser elaborado e seguido semanalmente. Alguns minutos por semana vão te trazer clareza para a próxima semana, para concluir o mês, para concluir a meta do mês, a meta do segundo mês, do trimestre, do semestre e a meta do ano. Apenas 10 a 15 minutos por semana, depois que o orçamento estiver pronto, você vai conseguir identificar se as despesas que você tem feito estão de acordo com o orçamento e ajustar a rota no meio do caminho. Não há problema em você fazer um orçamento e na primeira semana, como você não tem costume ainda, você começar a não seguir, você começar a se sentir um pouco despreparado. Você vai, senta, você olha, você refaz a rota. E na semana seguinte você refaz a rota novamente. Até você chegar ao equilíbrio, até você identificar quais são os seus ralos financeiros, quais são as suas receitas. Será que você está precisando de uma receita um pouco maior? Se você está precisando de receita um pouco maior, com uma segurança financeira, você tem mais tranquilidade mental para buscar novos projetos, para buscar novas fontes de renda. Então, o controle financeiro, ele não é algo demorado e apenas de 10 a 15 minutos por semana vão fazer diferença. Você vai ajustando a rota ao longo do mês para chegar no final do mês com todas as suas metas e resultados atingidas. Ou você pode estar se perguntando: eu não ganho o suficiente para isso. A verdade é que não é só o quanto você ganha, mas sim como você administra o que você tem. Mesmo pessoas com rendas pequenas, com controle financeiro, conseguem construir o seu patrimônio, conseguem não ter dívidas, conseguem realizar o sonho da casa própria, de fazer viagens, de formar filhos, médicos, advogados, juízes, de mandar filhos para fazer intercâmbio, mesmo pessoas com renda simples. O que essas pessoas fizeram de diferente de quem não conseguiu? Elas acenderam a luz da clareza financeira, saíram da insegurança financeira e passaram para o caminho da prosperidade, para a clareza. Saber qual é o seu próximo passo a ser seguido é o que mais importa quando falamos no caminho da insegurança para a prosperidade. Uma vez que você tem clareza e você tem um objetivo traçado e você faz esse acompanhamento semanalmente, tudo que você acompanha, você consegue fazer crescer e progredir. Imagina uma planta, que você planta ela num solo fértil. Você
aduba ela, você rega ela na medida certa, você está constantemente acompanhando, qual é o resultado dessa planta? São ótimas flores ou ótimos frutos, dependendo da qualidade da planta que você estiver cultivando. E nas finanças é da mesma forma. Pega o mesmo exemplo da planta, se você plantar e você não acompanhar, você não regar, você não adubar, ou você regar demais, ou você sair da rota, você viajar, deixar a planta lá, a planta ela vai morrer. É o exemplo clássico. Você precisa ter acompanhamento das metas financeiras que você faz para você conseguir ver o resultado acontecer. Tudo que você acompanha, que você cuida, prospera. E na área financeira não é diferente. Se a sua área financeira hoje ela não está em sintonia com o que você merece, com o que você precisa, ela precisa de ter mais atenção, independente do valor que você recebe. Você precisa administrar o que você tem hoje para você conseguir administrar a partir do momento que o que você tem for crescendo. Então, não adianta falar que não tem tempo, porque de 10 a 15 minutos por semana, depois que o orçamento está pronto, é suficiente para você acompanhar suas despesas familiares, suas despesas pessoais. Não adianta falar que você não ganha o suficiente, porque você precisa controlar o que você ganha hoje, para quando você estiver ganhando mais, você já ter o hábito do controle, para você já ter o hábito do investimento, saber os investimentos certos. Então, não é desculpa. Se você tem sim, durante a semana, como separar de 10 a 15 minutos do seu tempo e com o valor que você recebe hoje, seja ele qual for. Porque a partir do pouco a gente vai começar a criar o hábito de analisar, de acompanhar. E tudo que você acompanha cresce. Um erro muito comum ao tentar lidar com a insegurança financeira é ignorar pequenos gastos. Se você está acompanhando semanalmente os seus gastos, você vai conseguir ver imediatamente. Um exemplo clássico que as mulheres presentes vão me entender é todo dia depois do almoço. Eu quero um docinho. Não é saudável, né? Já é comprovado que para a nossa saúde isso não é saudável, consumir açúcar todos os dias. E também não é saudável financeiramente. Se você almoça fora todos os dias e acrescenta um doce à sua refeição, esse doce pode ser uma balinha de coco que custa R$12. Multiplica por 5, pode ser um picolé que custa R$10. Em uma semana, você já gastou, no exemplo do picolé, R$50 que não estava programado. Em um mês de 4 semanas, você gastou R$200. E na conta no final do ano, quanto você está gastando? Então, o erro comum ao tentar lidar com a insegurança financeira é ignorar os gastos pequenos e focar nos grandes problemas. Você também precisa olhar para os gastos pequenos. Aquela famosa frase, se eu pegar um Uber hoje não vai me empobrecer. Faz a conta, acompanha semanalmente. Se eu comprar um iFood hoje, isso não vai me empobrecer. Não é R$50 que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Será que não é? Você não pode ignorar os gastos pequenos. Coisas simples dos nossos pais, banho quente muito demorado e a conta de energia no final do mês. Apagar todas as luzes quando você sai, desligar os equipamentos da tomada, consome muita energia, faz o teste, desliga os equipamentos da tomada quando você sai, apaga as luzes, diminui o tempo do banho, são gastos irrisórios. É o tempo que você vai ter para isso e a economia que você vai ter é muito maior. Então você não pode ignorar os gastos pequenos e focar só, eu tenho uma dívida muito grande de R$10.000, mas eu vou deixar a luz acesa. Eu vou pegar um Uberzinho aqui de R$15, aqui R$13, que é o valor mínimo. Isso não vai me empobrecer, mas o cartão do Vale Transporte está lá cheio. Por que você vai pegar o Uber? Existem emergências, existem situações que pedem, mas realmente você está usando de forma consciente os benefícios que você tem?
ou você está ignorando os pequenos gastos e vendo isso acumular no final do mês e virar uma fatura de cartão de crédito gigantesca, que você nem mesmo tem noção. Muitas pessoas acreditam que para melhorar a situação financeira, elas precisam cortar as despesas grandes e fazer mudanças radicais. E como já vimos aqui, existem mudanças radicais que elas podem ser feitas, mas elas não são recomendadas no primeiro momento. Só depois de um diagnóstico detalhado das suas finanças, eu falo muito isso na consultoria, que você vai entender quais são as mudanças que você precisa fazer primeiro. Será que não são as pequenas economias que vão fazer a diferença no primeiro momento, enquanto você está se ajustando, entendendo a mentalidade, construindo um orçamento, conhecendo a sua realidade financeira? Então, você querer fazer mudanças radicais muito rápidas podem não ser sustentáveis e ao longo do tempo você pode se sabotar e uma despesa que você tinha, que já era alta, e você tentou fazer de forma radical que ela desaparecesse, ela pode se transformar numa bola de neve que você não vai ter mais controle. Cortar o cafezinho não vai te deixar mais pobre, nem mais rico. Mas se você administrar com controle o cafezinho que você está tomando, que estiver dentro do seu orçamento, você vai ter mais segurança financeira, você vai ter mais estabilidade. Não é cortar o café. Não é sobre cortar o café, cortar o picolé, cortar o sorvete. É sobre ter controle. É sobre gastar de forma consciente. Se está programado e planejado, você faz. Se não está, é uma emergência. Se é uma emergência, você faz. Se não é uma emergência, por que você está gastando? Então você precisa ter clareza, acender a luz das suas finanças e entender quais são os passos que você precisa tomar. E não ignorar os pequenos gastos. Os problemas grandes, eles precisam também ser resolvidos. Mas não são só os problemas grandes, os pequenos também precisam ser olhados. E o mais importante para falar para vocês hoje, os problemas pequenos são os que você precisa resolver primeiro, porque à medida que você vai tendo resultados, se você reduzir a sua fatura do cartão de crédito em R$50, em R$100, de Uber que você não pediu, de um lanche que você não pediu, de uma sobremesa que você não pediu, de uma marmita que você levou de casa, você vai se ver no final do mês com mais tempo para lazer, com recurso financeiro para criar sua reserva de emergência, para fazer o seu primeiro investimento, ou aumentar os seus investimentos, ou aumentar o seu patrimônio, ou já programar a realização de mais um sonho. Então é passo a passo, não ignorar os pequenos gastos e ir aos poucos chegando perto dos problemas maiores, para que eles possam também ser resolvidos. Eles não podem ser ignorados também, mas precisa de ter um caminho a ser trilhado. Um jeito certo de lidar com a insegurança financeira, como já falamos, é começar devagar e de forma constante. É gastar de forma consciente. Sua amiga te chamou para ir no shopping hoje, você realmente precisa ir? Você vai para acompanhar. Ela quer fazer as compras dela, mas você precisa comprar só porque ela foi comprar? Você não pode simplesmente acompanhar a sua amiga? Seus amigos foram para um barzinho hoje, não estava programado no seu orçamento. A semana passada você já estourou o orçamento com um barzinho. Você precisa ir? Ou é só uma questão de aceitação social? Então você precisa de ter o seu orçamento feito, controlar semanalmente e gastar de forma consciente. É você começar a entender as suas finanças devagar. É você anotar os seus gastos, mesmo os pequenos. É uma visão clara de onde o seu dinheiro está indo, como você está utilizando o seu dinheiro. Não precisa ser complicado, já vimos que isso é um método simples. Existem aplicativos que já fazem isso por você, você liga direto no banco. Existem planilhas.
E existe o caderninho, papel, caneta na mão, gastei tanto, gastei tanto, gastei tanto. Você vai ver a diferença que a consciência vai fazer na sua vida. Então, a nossa live de hoje, ela teve o tema de a insegurança financeira e como isso está impactando todas as áreas da sua vida. E recapitulando, uma vez que uma das áreas da nossa vida, que é a área financeira, ela está criticamente afetada, ela não está completa, ela não está com a engrenagem funcionando, ela está afetando as demais áreas da sua vida, o seu relacionamento conjugal, o relacionamento com os seus filhos, o relacionamento profissional, o seu desenvolvimento de carreira, o seu relacionamento social, a sua saúde física e mental. A área financeira, ela é indispensável, ela faz parte. Nós somos seres completos e como seres completos a gente precisa entender a nossa situação financeira atual, entender que a insegurança financeira, ela afeta a nossa saúde física, mental, social, conjugal. E a gente precisa desconstruir tudo que tem roubado a nossa energia. Então, você sair da insegurança financeira e construir um caminho para a prosperidade é a melhor forma de você se tornar um ser completo. Da mesma forma com que você cuida muito bem do seu marido, que você cuida muito bem da sua esposa, que você cuida muito bem dos seus filhos. Você está cuidando muito bem das suas finanças. São as suas finanças equilibradas, com segurança, que vai garantir a qualidade de vida para você, para sua família e para sua geração. E se você não sabe por onde começar, já falamos isso algumas vezes, e o passo mais simples é você começar a partir de hoje. Sempre temos um desafio na nossa live. Então hoje tire 5 minutos para anotar os seus gastos do dia, de ontem, 8 horas da noite, 8h20, até hoje. O que foi que você gastou? Você tem clareza do que você gastou? Estava programado? Cabe no orçamento? Foi um gasto por impulso? Alguém te chamou para fazer alguma coisa que não estava projetada e você simplesmente foi e acabou gastando 200, 300 reais, 100 reais, 50 reais, 5 reais? Tire 5 minutos para anotar todos os seus gastos nas últimas 24 horas, seja no celular, planilha, num caderninho mesmo, num guardanapo, num papel que seja, num bloquinho de notas que você olha toda hora, seja qual for, se foi um café, se foi um picolé, se foi uma cervejinha que você tomou no caminho de casa, um churrasquinho. Anote os seus gastos e crie o hábito de fazer isso. Se você não conseguir fazer isso diariamente, que seria o ideal, faça semanalmente. Você precisa ter clareza e acender a luz das suas finanças para você saber qual é o seu próximo passo. E se mesmo assim ainda você se sente inseguro, não sabe como começar, como criar um orçamento, você já anota os seus gastos, mas não sente que isso é suficiente, não consegue ver resultado, como que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar de algumas maneiras. O livro O Poder da Mentalidade Financeira, ele foi construído e desenhado com 31 capítulos, onde você tem dicas práticas de como mudar a sua mentalidade, porque quando nós falamos de finanças, não falamos somente de mentalidade, de cálculos matemáticos, falamos de mentalidade. A mentalidade financeira é que vai fazer você sair do zero e construir uma carreira, uma prosperidade, uma escada rumo à prosperidade. E está disponível as vendas do livro O Poder da Mentalidade Financeira. Temos também o Manual da Renda Fixa. Se você quer fazer o seu primeiro investimento, o Manual da Renda Fixa, ele vai te ajudar. No link da bio tem detalhado como isso vai te ajudar a fazer o seu primeiro investimento, entender como é a forma mais segura, quais são os investimentos que o Fundo Garantidor de Crédito ele vai garantir para você em até 250 mil reais, como você pode investir com segurança, quais estão as taxas, Selic, CDB, CDI, o que isso quer dizer. O Manual da Renda Fixa vai te ajudar. E tem o Manual da Renda Extra. Você acha que o seu problema é renda? 3 formas práticas que vão te ajudar a construir até R$1.000 por mês. Não é fórmula mágica, é sentar e fazer, é executar, é trabalho. É online, sem sair de casa, mas você precisa executar. E o Manual da Renda Extra vai te dar o passo a passo de como fazer isso. Mas a garantia
É o seu esforço e a sua ação. Nenhum manual vai fazer você fazer o seu primeiro investimento, nenhum manual vai construir renda para você. E nenhuma consultoria ali, a consultoria financeira, vai te ajudar a mudar a sua vida financeira. Eu vou te ajudar na consultoria. Eu vou te dar o caminho. Eu vou te ajudar a acender a luz mais rápido, ter clareza mais rápido. Mas depende da sua ação. Eu posso te ajudar com todos esses caminhos e mais outros caminhos. Se você tiver interesse, me manda no direct, manda no WhatsApp. Eu tiro as dúvidas que você tiver. Mas você precisa dar o primeiro passo. Se você não sente segurança, eu posso te ajudar. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e reforçar mais uma vez que a insegurança financeira, ela pode e está afetando a sua vida. Se você tem insegurança financeira, seja com dívidas, seja com a forma de investimento errada, seja com não saber construir as suas metas financeiras de forma inteligente, seja como não saber projetar um sonho, você está perdendo sono, você está podendo perder a oportunidade, nem sei se existe essa palavra, você está perdendo a oportunidade de um novo emprego, porque a sua mente está fechada para o controle financeiro. Então, quando você expande a sua mente, começa a ter segurança, reserva de emergência, você pode se dar a oportunidade de trocar de emprego, de empreender, de criar uma nova jornada. Então, a partir de hoje, dê o seu primeiro passo, anote os seus gastos. Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar com várias ferramentas. O link está na bio. E na semana que vem, na terça-feira, às 19h30, nós temos mais um episódio da série Da Insegurança à Prosperidade. E vamos falando toda semana, um passo de cada vez. E tenho certeza que você vai sair da sua insegurança financeira e chegar à sua prosperidade financeira e ser uma pessoa completa. Te vejo na próxima semana e que a sua noite e que o seu mês de outubro sejam incríveis. E já começou da melhor maneira possível. Tchau, tchau, galera!